Pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre as identidades trigonométricas, que é o módulo 4 do setor 113, apostila 2, beleza? São as relações, as fórmulas da trigonometria, tá? Uma aula muito importante aí para os vestibulares. Segue comigo no desenho do triângulo ABC. Nós temos um ângulo interno X, que é um ângulo agudo, né? Menor do que 90 graus. Os catetos são B e C. E a hipotenusa é o Azinho. Vale aqui as relações básicas, né? Seno é o cateto oposto B pela hipotenusa A. O cosseno é o cateto adjacente C pela hipotenusa A e a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza. Nós temos aqui a primeira relação, chamada de relação fundamental da trigonometria, onde seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Pessoal, a demonstração ela se baseia na soma do seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado. Observem que o seno é B sobre A e o cosseno é C sobre A. Elevando os dois ao quadrado, você tem a soma B quadrado mais C quadrado sobre A quadrado. Só que pelo teorema de Pitágoras, o B quadrado mais C quadrado vale A quadrado. Substituindo, dá 1. Essa é a demonstração. Então, vamos gravar. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, beleza? Essa é a soma dos quadrados do seno e cosseno, é a relação mais importante, chamada relação fundamental. Tem uma outra importante que é da tangente. Observem que a tangente é a razão do seno pelo cosseno. Olha a demonstração. A tangente é B sobre C no triângulo. Se eu dividir em cima e embaixo pela hipotenusa, eu crio B sobre A, que é o seno, e o C sobre A, que é o cosseno. Daí que sai que a tangente é seno sobre cosseno. Então nós temos uma segunda fórmula muito importante. Tangente é seno sobre cosseno. Essas duas são as mais importantes. Mas temos também as relações inversas. A secante é a relação que é o inverso do cosseno. Observem que ela parece o seno, mas ela é o inverso do cosseno. Parece um, mas é o inverso do outro. A cossecante é definida como o inverso do seno. Olha lá, parece o cosseno, mas é o inverso do seno. A cotangente é o inverso da tangente. Mas como a tangente é seno por cosseno, então a gente pode colocar a cotangente como cosseno sobre seno. Essas são as 5 relações que resumem aí as identidades trigonométricas. Porém, a primeira, galera, que é a mais importante, ela pode determinar 4 relações auxiliares, que são secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1, cossecante ao quadrado é cotangente ao quadrado mais 1, observem que elas são bem parecidas, é só você colocar um co na frente da secante e da tangente. E o seno ao quadrado isolado é 1 menos cosseno ao quadrado. E o cosseno ao quadrado isolado é 1 menos seno ao quadrado. Observem que são muitas relações, mas que as 4 últimas elas são dependentes da primeira, que é a mais importante, tá? Temos as relações inversas e temos as relações especiais fundamentais. Bom, a aplicação disso, vamos fazer um exercício. Na sua página 124 da apostila 2, exercício número 61. O exercício clássico que ele dá o cosseno igual a 3/5 e pergunta qual é a tangente. Vamos fazer ele normal, como se fosse numa prova dissertativa. Ó, quando você tem o cosseno e ele quer a tangente, você faz isso, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E você põe aqui do lado a relação da tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Com essas duas fórmulas, galera, a gente consegue sair do cosseno e chegar na tangente. Olha como faz. Na primeira, ele deu o cosseno igual a 3/5. Você substitui seno ao quadrado mais 3/5 ao quadrado é igual a 1. Resolvendo aqui essa fração, eu tenho seno ao quadrado mais 9 sobre 25 é igual a 1. Se eu passar subtraindo, seno ao quadrado é 16 por 25. Se você pegar 1 menos 9 25 avos, dá 16 por 25. Se você tirar a raiz quadrada e pensar que a resposta é apenas a resposta positiva, você obtém que o seno é 4/5. Então, se liga, quando você tem o cosseno, você consegue achar o seno. E vice-versa. Se você tem o seno, substitui na principal, você acha o cosseno. Tendo uma relação, você consegue achar outra.
E agora a tangente é o quê? A divisão do seno pelo cosseno nessa ordem. Ou seja, 4/5 dividido por 3/5. Simplificou o 5. Daqui você prova que a tangente é 4/3. E 4/3 é o que apareceu aí na alternativa A. Só que, vamos lá, essa relação, essa maneira de resolver é uma maneira mais voltada para uma prova dissertativa. Porque tem um truque para a prova teste. Acompanha aí no slide. Quando você tem o cosseno igual a 3/5, na verdade você poderia desenhar um triângulo auxiliar, cujo cateto adjacente é 3 e a hipotenusa é 5. Porque o que é cosseno, né, gente? Cosseno é o cateto adjacente, olha lá, 3. E a hipotenusa é 5. Fazendo Pitágoras, você descobre o oposto como sendo 4. E no triângulo, a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Olha lá, sai o 4/3, letra A também. Então, nós temos duas maneiras de resolver esse modelo. Ou você faz utilizando a fundamental e a fórmula da tangente, ou você faz utilizando o truque do triângulo auxiliar. Beleza? São duas maneiras, importante demais esse modelo de exercício. Quando você tem uma relação trigonométrica, você consegue achar todas as demais, ou utilizando as identidades ou triângulo auxiliar. Segue mais um exemplo, ó. Exemplo 69 da página 124, Federal do Rio Grande do Norte. A expressão secante menos tangente vezes secante mais tangente é equivalente a qual alternativa? Bom, vem comigo aqui, ó. Para você poder resolver esse modelo, você primeiro tem que perceber que nós temos o produto notável. Essa matéria, muitas questões dessa matéria têm relacionamento com os produtos notáveis ou até casos de fatoração. Ó, quando você tem secante de x menos tangente de x vezes secante de x mais tangente de x, você tem um produto notável chamado produto da soma pela diferença. Aqui, ó, o produto da soma pela diferença. E isso sempre resulta em quê? Na diferença de quadrados. Então, na verdade, a resposta é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando você tem secante ao quadrado menos tangente ao quadrado, você pode usar das fórmulas, das relações dessa aula, você pode usar a relação da secante ao quadrado. Vamos lembrar aqui, ó. Lembrete. Você tem que ir lembrando as fórmulas. Nós vimos hoje que a secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1. E aí, pegando essa fórmula, é simples assim. Você pega a fórmula e faz o quê? Substitui. No lugar dessa secante ao quadrado, você substitui tangente ao quadrado mais 1. Menos tangente ao quadrado. Observem que vai acontecer a simplificação. Aqui, ó, tangente ao quadrado, com a tangente ao quadrado. E a resposta do exercício é 1. A resposta é 1. Essa é uma das maneiras. Uma segunda maneira era você trocar secante por 1 sobre cosseno e a tangente por seno sobre cosseno, que também daria certo. Fica um desafio para você tentar fazer essa troca, beleza? Tentem fazer os exercícios propostos, né? Segue uma orientação. São 5 exercícios para você treinar um pouquinho essa matéria. O segredo é, peguem as fórmulas e tentem utilizá-las nesses exercícios, beleza? Ótimos estudos, pessoal!